eu conheci Reginaldo na escola. Era todo mundo a mesma turminha ali do colégio. E a gente começou uma amizade normal. A gente começou a se identificar, na verdade. Então, Reginaldo me pediu em namoro. Gente, eu só tinha 14 anos. Eu fiquei meio receosa, porque eu não sabia se minha mãe ia deixar, se meu pai ia deixar. Mas aí, conversando com a minha mãe, ela até que gostou da ideia, porque eu gostava bastante de sair para bailinhos. E ela até me falou, bom, vamos ver se você aquieta o facho agora. Então, eu comecei a namorar com o Reginaldo. Reginaldo foi, assim, meu primeiro amor. Conheci a família dele. Era um namoro, gente, praticamente criança. Eu tinha acabado de me tornar ali adolescente. Então namoramos por 14 anos. Com o Reginaldo eu conheci muitos lugares que eu nunca tinha ido, como ir à praia. É uma viagem até que boba, mas para mim foi incrível e a primeira vez com o Reginaldo. Eu fui a primeira vez com o Reginaldo ao cinema. Fui ao meu primeiro baile de formatura com o Reginaldo, ele foi o meu par. Reginaldo acompanhou muitas passagens da minha vida. E claro, não podia ser diferente. Reginaldo foi o meu primeiro homem. Com ele eu aprendi o amor, aprendi a amar e tive a minha primeira vez. Foi muito especial. E ao longo do tempo, nós só fomos consolidando esse relacionamento que era tão bom. Toda a família dele gostava de mim, a minha família também gostava dele. E depois da formatura do colegial, nós decidimos fazer faculdade. Então começamos ali a nossa faculdade, traçamos os nossos destinos. Ele formou-se em contabilidade, eu me formei em pedagogia. E ali, com 14 anos de relacionamento, muitas pessoas até que riam disso. E aí, quando é que vai casar? Reginaldo, para de enrolar menina. E aí, não quer casar não? A gente ouvia muito isso. Aí um dia eu resolvi perguntar para Reginaldo. Olha, a gente já está formado, nós estamos bem na nossa carreira. Você nunca pensou assim em casar? Afinal de contas, a gente já estava liberando os 30, né? E eu tinha planos de ser mãe. E eu queria muito ter a minha casa, ter a minha família. E para minha surpresa, Reginaldo falou que, olha, eu acho que a gente não está pronto para isso. Mas como que não? Gente, eram 14 anos de namoro. Nossa, eu fiquei super chateada. Mas eu notei que depois dessa conversa, Reginaldo começou a esfriar comigo. Passou a não ir todos os finais de semana em casa. Às vezes eu ligava no celular, ele atendia quando queria, me respondia o WhatsApp quando queria. E por fim, gente, ele me chamou para conversar. E claro, com toda essa frieza, eu logo percebi que alguma coisa não estava certa. E quando ele me chamou para conversar, ele simplesmente me disse, olha, eu andei pensando, nosso relacionamento já tem um bom tempo e eu sinto que a gente precisa dar um tempo no nosso relacionamento porque eu preciso viver outras coisas, a gente começou a namorar muito cedo, eu preciso de um tempo para mim, um tempo para me conhecer, um tempo para viajar com os meus amigos, um tempo para ser livre, sem compromisso com ninguém. Espero que você me entenda. Olha, eu vou te falar que eu fiquei arrasada. Mas como assim um tempo para você e os nossos planos? E ele me disse, são os seus planos. E aí, terminamos o nosso relacionamento. Olha, foi muito difícil, inclusive contar para minha família que o Reginaldo já não fazia mais parte do meu dia, não fazia mais parte da minha rotina. É até triste falar isso, mas eu já não me via mais sem Reginaldo. 14 anos da minha vida com ele e eu já não sabia viver sem ele. A minha rotina era ele, os nossos finais de semana, tudo envolvia Reginaldo. E agora eu me vi ali, só. Foi muito difícil, corri atrás dele, mas infelizmente
não teve jeito. Ele estava irredutível. Passou um tempo, eu tentei superar, ainda muito abalada, mas graças à minha família, às minhas amigas, eu não caí em depressão e tentei superar da melhor forma possível. Só que aí, gente, eu preciso contar para vocês a segunda parte dessa história. Quando de repente eu vejo na minha rua quem? Reginaldo. Nossa rua era todas de amigos da nossa idade, estudavam na escola perto, onde estudávamos também e onde inclusive eu conheci Reginaldo. Ok, até ali normal, vi Reginaldo ali, eu pensei, deve ter ido na casa de algum dos nossos amigos em comum. Só que eu vi ele entrando na casa da minha vizinha. Essa vizinha tinha um irmão, que também era conhecido nosso. Ok, o vi um dia, de longe. Passou mais um final de semana, eu o vi saindo de lá de novo, da mesma casa. E aí, isso se tornou rotina. Reginaldo entrando e saindo da casa dessa vizinha, da casa desses amigos. Porque essa vizinha era muito minha amiga, o irmão dela também. E quando, de repente, me veio a notícia. Reginaldo estava namorando com essa minha vizinha. E estava de casamento marcado. Tudo isso ocorreu mais ou menos uns 7 meses depois que terminamos. Ele iniciou um namoro com ela e marcou a data do casamento com menos de 1 ano após o nosso relacionamento ter acabado. Eu fiquei em choque. Só que aí me veio caindo algumas fichas. Eu lembrei que essa vizinha, que então era muito minha amiga, não queria mais ir em casa. Eu ligava para ela, vamos ao shopping, vamos dar uma volta. Ela sempre me dava alguma desculpa. Quando eu ligava para ela ou mandava mensagem no celular, ela mal me respondia, e isso quando me respondia. Então aí eu notei que eu já estava sendo enganada, tanto por Reginaldo quanto por essa minha amiga. E aí chegou o dia do casamento. Eu estava em prantos, eu não consegui segurar a barra. Minha família, meus amigos me deram muito apoio, mas sim, Reginaldo e essa minha vizinha, amiga, se casaram. Hoje, eles moram perto da minha casa, no mesmo bairro, compraram uma casa por ali e estão casados. E eu do lado de cá, tô tentando seguir a vida, tô tentando me recuperar, mas tá difícil, tá muito difícil. Eu fico imaginando que aquele dia do casamento de Reginaldo poderia ser o nosso casamento, que a casa onde ele mora poderia ser a nossa casa. E aí eu fico me imaginando, meu Deus, eu merecia isso? Por que isso aconteceu comigo? Foram 14 anos, não 14 dias, nem 14 meses. Será que eu merecia isso? Eu queria muito saber o que eu faço? O que eu faço para superar isso? O que eu faço para tentar me recuperar e viver novamente? Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao Abrindo História e hoje com uma novidade. Estreamos aqui as cartas interpretadas. Comecei com essa carta especial, que é da nossa amiga Ana e, claro, né, do seu ex-Reginaldo. Olha, eu queria dar aqui o meu conselho para essa querida seguidora que nos escreveu aqui e gostaria muito que a carta dela fosse interpretada. Espero que eu tenha me saído bem. Deixa um like se vocês gostaram. Mas, minha amiga, até já li aqui uma outra história também sobre um amor desfeito, diferentemente do seu caso, mas seguindo a linha de que ninguém morre de amor. Eu acredito que só o tempo vai resolver essa questão da dor que você está sentindo.
Eu acho que você também precisa respirar um pouco. Foram muitos anos ali com o Reginaldo, né? E você precisa desse tempinho. O Reginaldo refez a vida dele e eu tenho a absoluta certeza que você vai se encontrar. E a hora que isso acontecer, você vai conseguir se doar para uma nova relação. E sim, gente, vamos acreditar que o amor existe. Você vai achar a tampa da sua panela, eu tenho certeza, minha querida. Mas se cure primeiro, se cure, respire, sabe? Conheça outros ares, faça amigos, saia, divirta-se, viva, sabe? Sem depender de ter uma relação para que isso aconteça. Eu preciso de estar no relacionamento para ser feliz. Não, sabe? A gente precisa primeiro ser feliz conosco, né? Ser feliz com a nossa companhia. Se encontre, sabe? Eu tenho certeza que esse momento vai chegar e quando chegar, você vai estar tão plena, tão maravilhosa que a sua luz, ó, vai atingir uma pessoa super especial e você vai saber identificar, tenho certeza. Um grande beijo, muito obrigada por ter escrito aqui para nós. E vocês gostaram dessa novidade, essa carta interpretada? Teremos outras. Vou gravar aqui uma sequência, então me vejam com essa mesma roupa em alguns vídeos, hein? Mas e aí, me diga, você também tem uma história bacana? Quer contar aqui no canal? Então vamos lá, corre lá! abrindohistorias@gmail.com. Me manda que eu vou ter o maior carinho, o maior prazer de contar a sua história aqui. E claro, não se esqueça, nos siga aqui no YouTube, deixe o seu like, comente, porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e indicam para mais pessoas que, ó, nos mandam mais histórias, assim eu sempre estarei aqui com vocês. Então eu queria deixar meu beijo carinhoso. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Aguardem que teremos mais histórias e a gente se vê onde? Claro, aqui no Abrindo Histórias. Um grande beijo e bye!